Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje a gente vai estudar sobre as camadas internas da Terra. A gente sabe que o nosso planeta ele é formado por camadas, vários subsistemas, né? Atmosfera, hidrosfera, biosfera, que a gente vai estudar em outra aula, certo? E também tem as camadas internas, ou seja, do interior do planeta. Esses subsistemas é o que a gente vai estudar nessa aula, que são basicamente, de acordo com a composição química, crosta, manto e núcleo, certo? Antes de iniciar o assunto, é comum indicar filmes e também a obra, tem um filme Viagem ao Centro da Terra, que foi uma obra de Júlio Verne, certo? Então, ao contrário do que se passa nesse filme, o interior do planeta ele é inacessível a observações diretas, certo? Não é possível acessar as partes mais interiores do planeta Terra, em razão das altas pressões e as altas temperaturas que existem no interior do planeta, certo? Então, hoje existe um conhecimento da composição do interior do planeta Terra, essas camadas, e que inclusive existem essas diferentes camadas, em virtude do avanço das tecnologias. Então, um dos grandes avanços no conhecimento nessa área surgiu com a sismologia. O que é a sismologia? A sismologia é a ciência que estuda os terremotos. Então, estudando os terremotos, começaram a ter uma compreensão melhor do que seria o interior do planeta Terra, certo? De forma direta, não é possível fazer qualquer observação do interior do planeta Terra. O planeta Terra ele é formado por camadas, certo? Isso se deve à origem do planeta Terra. Na origem do planeta Terra, como vocês já estudaram, o planeta passou pela sua fase líquida, em que os impactos de vários meteoritos eles fizeram com que o planeta ele se aquecesse e ficasse tudo em estado líquido, certo? Como se fosse o magma, aquele material que sai do vulcão, certo? Então, na medida que a temperatura foi diminuindo, muitos minerais foram se solidificando, formando as primeiras rochas. Daí deu início à formação da primeira camada, que foi a crosta terrestre. Nesse período de resfriamento, lei da física, lei da natureza, os materiais mais pesados se concentram na parte interior de qualquer matéria. O que é mais pesado vai para o centro e o mais leve fica nas bordas, né? Então, os materiais mais pesados, os minerais mais pesados, que é o níquel e o ferro, se concentrou no centro do planeta Terra, preso pela força da gravidade. E os materiais mais leves, né, o alumínio, o magnésio, eles se concentraram nas bordas do planeta. Assim se deu a diferenciação de camadas. O que foi a diferenciação de camadas? Os minerais mais pesados formaram o núcleo. Depois, aqueles minerais que ficaram ainda em estado líquido formaram o manto. E os minerais mais leves, eles se solidificaram formando a crosta terrestre, que também pode ser chamada de litosfera. Aí, pessoal, para analisar a estrutura interna da Terra, né, que a Terra é dividida em camadas, né, como se fosse uma cebola, né, formada por camadas, várias camadas. Então, didaticamente, o pessoal geralmente assemelha a Terra como se fosse um ovo, certo? De acordo com sua composição química, a Terra se dividindo em 3 camadas principais, certo? O núcleo, que seria a parte mais interior, daqui a pouco eu vou falar sobre cada uma delas. O núcleo seria a gema do ovo.
A clara, que seria a parte maior, né, seria o manto. E aquela parte mais fina, a parte mais rígida do ovo, que também é a parte mais rígida do planeta Terra, seria a crosta. Certo? Então, assim, didaticamente, são as 3 camadas principais da Terra, as 3 camadas internas. Essas 3 camadas, de acordo com a sua composição química, certo? É a crosta, como eu falei, a camada mais rígida, camada sólida do planeta Terra, certo? Essa camada fina, que ela é composta principalmente de minerais mais leves, como o granito, né, os guinais, que a gente vai estudar esses tipos de materiais, de minerais, quando a gente for estudar a estrutura das rochas, certo? Então esse seria a crosta. Aí tem o manto, que ele pode ser subdividido em manto inferior ou manto superior. Geralmente é formado por um material pastoso, né, como se fosse um creme dental, né? E que esse material é rochas derretidas, né? Aquele material que sai quando tem uma atividade vulcânica, né? Aquele magma. E o núcleo, sendo o núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo ele é formado por rochas em estado líquido, e o núcleo interno por rochas é formado por minerais em estado sólido. A gente vai explicar cada uma dessas camadas, certo? Então aqui baseado na composição química, sendo que os minerais mais pesados estão no núcleo e os minerais mais leves estão na crosta. No modelo de composição mecânico ou composição física dos materiais, essas camadas elas recebem outros nomes, né? Outras denominações. A litosfera, como a camada mais rígida, a litosfera. A astenosfera, né, que fica uma zona de transição entre o manto e a crosta. Mesosfera e endosfera. A endosfera é formada pelo núcleo externo e o núcleo interno. Então essa daqui seria as camadas da Terra, baseada segundo o critério de comportamento físico dos materiais, certo? Então, litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Na composição química é crosta, manto e núcleo. Analisar cada uma dessas camadas principais da Terra no modelo clássico, certo? Então, a crosta ou litosfera, também pode ser chamada de litosfera, né? É a camada mais rígida da Terra, que possui cerca de 25 a 90 km de espessura. Geralmente nos mares, né, nos mares e oceano, ela possui uma espessura menor do que nos continentes, que possuem uma espessura maior, certo? Compreende os minerais mais leves, né, como a sílica, o alumínio, o magnésio, que vai formar essas rochas que eu falei no slide anterior, né? As rochas granito, o gnais, o basalto. Já o manto é formado por minerais em estado pastoso. Esse estado pastoso, como eu já tinha citado, é como se fosse um creme dental, né? Um líquido muito viscoso, que é chamado de magma. Aquilo que sai no vulcão, né? Quando tem uma atividade vulcânica, aquele material, aquela rocha derretida que sai, é o que nós chamamos de magma. Tem uma espessura de aproximadamente 2.900 km, então essa daqui é a maior, é a que tem a maior espessura, a maior camada interna da Terra é o manto, né? Que se divide em manto externo ou manto interno. O núcleo. O núcleo é a camada mais interna, né, do planeta, formado por minerais mais pesados, níquel e ferro,
Possui espessura de aproximadamente 3.400 km, com temperaturas elevadíssimas, então são onde tem as temperaturas mais elevadas do interior do planeta, chegando a ser superiores a 6.000 graus Celsius. O núcleo ele se divide em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo ele é líquido, é formado por rochas derretidas, né, em estado líquido. Já o núcleo interno ele é sólido. Mesmo com as altas temperaturas registradas, o núcleo interno é sólido. Como pode, professor? Já que a lei da física diz que quanto mais quente, os materiais tendem as moléculas a se expandir, ficar em estado líquido. Ele é sólido em virtude da gravidade do planeta. Então aqui existe uma grande gravidade, né, que puxa, que fica essa força de gravidade faz vinda de todos os lados, fazendo com que esse núcleo interno aqui ele sofra pressões por todos os lados, não impedindo que suas moléculas expandam para se tornar os materiais em estado líquido. Por isso ele é sólido. E ele é responsável também, esse núcleo interno, né, sólido, feito de ferro, ele é responsável por ter gerado o campo magnético do planeta Terra, certo? Através disso a Terra ela age como se fosse um ímã, né, e formou o campo magnético do planeta. Ao analisar cada uma dessas camadas, né, que são tradicionalmente classificadas, né, a litosfera com relação ao comportamento físico dos materiais, né, a litosfera tem as mesmas características da crosta, né, como a parte sólida do planeta Terra, a parte sólida que se mantém na parte mais externa, entre essas camadas internas, e a astenosfera é essa zona aqui, ó, que ela é ligeiramente mais plástica, ou seja, tem uma plasticidade, ela pode se deformar com mais facilidade do que a litosfera, que ela está abaixo da crosta, certo? Então é nesse local aqui em que vai ter origem os movimentos das placas tectônicas, porque a litosfera ela é toda fragmentada em blocos chamados de placas tectônicas. Então esses blocos eles estão sobre essa camada que ela vai se deformar com mais facilidade, né, como eu falei, que é a astenosfera. Então esse movimento das placas tectônicas é o que vai explicar o movimento dos continentes, né, que continentes se separam e se juntam, aquela teoria da deriva continental, e também vai explicar as origens das montanhas. As interações entre essas camadas internas do planeta é a seguinte, porque como eu falei no início do slide, a questão de subsistemas. Subsistema por quê? Porque são sistemas que eles possuem interações, eles estão interligados. Então é uma interação. O planeta Terra como todo é um sistema formado por vários subsistemas que eles estão interligados, certo? Então tem um núcleo interno. O núcleo interno ele vai fornecer calor. Esse calor é para o manto, que ele é responsável pelas correntes de convecções que são existentes no manto. Essas correntes de convecções elas são responsáveis pelos movimentos das placas tectônicas, que está localizado na astenosfera, né? Que as placas tectônicas são aqueles blocos da litosfera, como eu já tinha falado no início, né? A litosfera é formada por blocos que são fragmentados, né? Esses blocos são chamados de placas tectônicas. E já na crosta, né, esse movimento das placas tectônicas, eles vão ser responsáveis pela reciclagem da crosta e também vai formar diferentes formas de relevos e também permite que o magma chegue até a superfície do planeta, formando novas rochas, ou seja, se aqui está reciclando a crosta, ela também vai ser responsável por formar novamente a crosta e emitir gases para a atmosfera. Certo? Então é essa interação entre essas camadas internas do planeta Terra. E aí qual é a origem do calor do planeta Terra? A gente sabe que a radiação solar ela é a principal responsável pelos fenômenos que ocorrem na atmosfera e na superfície do planeta. Certo? Isso aí
já é de conhecimento de todos. A gente presencia, a gente sente, a gente consegue constatar com observações diretas esse calor, a influência da radiação solar nos fenômenos que ocorrem na atmosfera, seja a chuva, e que também acontece na superfície. No interior do planeta, a poucos metros de profundidade, esses efeitos da radiação solar, ele quase que não é sentido, certo? Então, a temperatura lá, a origem do calor, ela se deve a outra coisa, se deve ao fluxo de calor interno que existe no interior do planeta. A troca de energia, a interação entre essas camadas internas que eu falei, que pode ser chamado de fluxo geotérmico, certo? Então, esse fluxo geotérmico, ele acontece o seguinte: como o núcleo, o núcleo ele emite calor para o manto, esse calor vai até a parte da crosta, quando chega na crosta que é mais sólida, esse calor vai voltando, então vai ter essas trocas, esses fluxos que são chamados de corrente de convecção, que a gente pode associar como, por exemplo, o exemplo aqui da marmita, né, quando está fervendo a água, né, então não vai ter a água não vai ter como passar para cima, né, então a água sempre vai fazer esse fluxo aqui, né, aquece, volta. Aquece, volta. Então, assim como acontece no água quando está aquecendo, né? Vocês observem aqui, acontece no planeta Terra, certo? No interior do planeta. Então, o núcleo ele vai fornecer energia. Então, o núcleo ele vai fornecer energia para o manto. Essa energia ela sobe quando chega na parte mais sólida, que é a crosta. Então, ela vai descer, certo? Formando essas correntes de convecções que são responsáveis pelos movimentos das placas tectônicas. Certo, pessoal? Essas são as nossas referências, viu? Na próxima aula a gente vai estudar sobre os outros subsistemas, né, do planeta, né? As outras camadas do planeta Terra, e até a próxima aula. Saudações, pessoal.